tarde, 1h28. Iniciamos agora mais uma edição do Gazeta Entrevista, nesta terça-feira, dia 19, não é isso? 19, é isso? 19 de julho de 2022. Eu sou barbeiro com datas, mas eu sou teimoso, né? Todo dia eu tenho que falar aqui e errar, mas vamos teimando, né? Vamos para frente. Olha, o assunto hoje, você que já reclamou, né, que aqui a gente conversa muito com sindicatos, sindicato para cá, sindicato para acolá. Hoje nós vamos fazer um programa exclusivamente para falar sobre um assunto que tem impacto direto na vida de muitos acrianos, porque trata de um segmento da nossa economia muito importante, na economia brasileira, né? Na verdade, não só na brasileira, né? A construção civil ela é forte no mundo todo. E aqui no Acre não é diferente, só que tem alguns gargalos que precisam ser definidos. E hoje nós vamos conversar com o senhor José Carlos Martins. Ele é engenheiro civil e presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil. Prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, senhor José. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. É muita honra de estar aqui hoje com vocês, discutindo um pouco do Acre, discutindo um pouco do Brasil. Olha, eu quero dizer que a honra é nossa, porque quero só apresentar a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, porque ela me parece ser muito representativa, né? São 95 entidades ligadas à Câmara Brasileira e quantos empregos isso gera diretamente? Estão envolvidos aí? Quantos mil? É uma enormidade, porque hoje nós temos 2,5 milhões de trabalhadores empregados diretamente com carteira assinada. E a maior parte, vamos dizer, do Brasil, ele hoje é coberto pelas entidades associadas à CEBIC. Eu acho que é bom ressaltar que a CEBIC é de adesão voluntária. Ninguém está lá compulsoriamente, ninguém é obrigado a ser associado à CEBIC. Aqui no Acre nós temos a honra de ter o Sinduscom Acre, presidido pelo Carlos Afonso, e que é uma das 95 entidades aí, nacionais que estão ligados aos mais variados setores, seja da obra rodoviária, do saneamento, da incorporação, da infraestrutura, da obra pública, enfim, é uma enormidade de gente aí envolvida nesse Brasil afora. Bom, então você que acompanha o programa Gazeta Entrevista, não sei se o Laércio já apertou o biloto aí para poder apresentar as formas como você pode participar. Eu gostaria da sua participação, porque você qualifica o debate aqui. Eu sempre preciso da sua ajuda. Na medida do possível, eu leio todas as mensagens, desde que, né, obviamente, precisamos respeitar aquele nosso pacto de que a sua crítica não lhe referenda, não lhe autoriza a ofender ninguém. Então, eu sempre faço questão de lembrar isso. Por favor, faça a sua pergunta, porque você que está desempregado, você que era da construção civil e hoje está desempregado, é um assunto importante aqui, porque o seu José é uma figura que, de certa maneira, só para você ter uma ideia, assim, as agendas dele é com o ministro da Economia, Paulo Guedes, uma pessoa que tem trânsito ali em Brasília em fóruns muito restritos. Então, de certa maneira, ele interfere o que a CEBIC faz, o que a CEBIC define, de certa maneira, dá o tom, dá o rumo das coisas ali. Bom, dito isto, queria saber o seguinte. A Câmara já fez um diagnóstico a respeito de quais os gargalos que nós temos, de quais os problemas a construção civil enfrenta no país, e o que o senhor destacaria para a nossa região aqui, a região norte? Eu acho que não é diferente a região norte tem um agravante. Mas quando você fala em Brasil, é efetivamente a decisão política de que o investimento é a locomotiva do desenvolvimento. Você vê que economias mais desenvolvidas, países construídos, países prontos, Estados Unidos, Europa, nem se fala da China, mas esses países, eles têm um percentual de investimento muito superior ao que o Brasil tem. E isso permite que eles tenham um crescimento sustentado, porque é óbvio, eu não consigo fazer um shopping center sem ter uma loja âncora. Se eu não tiver âncoras na economia, que é um investimento nesses países, eu não tenho uma continuidade.
eu tenho sobes e desces ao longo do tempo. Então isso é um problema estrutural do Brasil. Porque o Brasil, desde a época da pandemia, desculpa, a pandemia está tão na cabeça da gente, mas desde a época da alta inflação, da hiperinflação no Brasil, ele vive muito do imediatismo. Você está lembrando aí da época do governo Sarney? Exatamente. O que tem lá atrás? Você tinha a cultura do imediatismo, era, vamos dizer, ganhar de manhã para comer na hora do almoço. E isto aí criou uma cultura que as pessoas não pensam. Você acabou de falar de uma rodovia, né? Puxa, onde que já se viu? Qual é o investimento nessa rodovia? Como é que eu não mantenho? Eu vou deixar de deteriorar e perder tudo que foi investido, o dinheiro do povo? Me perdoe, Sr. José Carlos, deixa eu só informar o telespectador, porque quando ele disse que eu acabei de falar sobre uma rodovia, foi nos bastidores aqui, enquanto estávamos no intervalo, e eu comentava com Astério Moreira a respeito de como que o cidadão ele tem se sentido órfão do trabalho da bancada. O cidadão acreano, ele não está vendo um trabalho articulado da bancada federal no que se refere à defesa dos investimentos na BR-364. Comentávamos isso quando o Sr. José Carlos chegava ao estúdio. Desculpe, às vezes a gente pensa que as pessoas escutaram e não escutaram, né? Mas eu acho que é isso, vamos dizer, o que você citava exatamente, que essa rodovia que passa em 18 dos 22 municípios do Acre, ela tem muitos problemas de manutenção. Como é que a gente pode permitir que não se invista naquilo que já está feito? Eu vou te dar um número, em rodovias especificamente, disse, os dados internacionais, que você precisaria investir 3% do PIB para manter a estrutura existente. 3% do PIB para manter a malha existente. O Brasil não investe 1,2, 1,3, não chega a 1,5. Ou seja, a gente não investe nem a metade. Metade do que deveria fazer para investir. Isso que eu chamo, por isso que eu digo que isto é uma cultura. Isto prejudica o quê? Prejudica o bem-estar das pessoas, sim, mas também prejudica, por exemplo, a competitividade da economia, que permitiria a geração de mais emprego. Isso é uma decisão política ou uma decisão empresarial? Não, empresarial não é uma decisão política, por quê? Porque isso que eu falo é um problema cultural. As pessoas vivem do imediatismo. O governante pensa, quando ele, primeiro dia que ele entrou no governo, ele já pensa na próxima eleição. E ele quer dar resultados imediatos e acaba não se preocupando com determinadas coisas que são estruturais, que são básicas, para que ele dê resultado no mandato dele e também no futuro. Sr. José Carlos, me perdoe, porque eu tenho esse vício, eu vou fazendo uma pergunta em cima da outra e acabo, às vezes o senhor não chegou a concluir o raciocínio. Falava a respeito dos gargalos específicos da região norte. Isso. E eu não lhe permiti a resposta. Então vamos dizer, o gargalo Brasil, eu acho que passa muito pela essa cultura do imediatismo, que não percebe a necessidade do investimento para que eu desenvolva a economia com sustentabilidade. Eu acho que isso é Brasil. Agora, o norte, ele tem um agravante. Qual é o agravante do norte? O norte, ninguém desconhece, que é a região de mais baixa renda no Brasil. Tá? Só que também ela tem o maior custo da construção. Certo? Então, vamos dizer, você tem um gap aqui entre a capacidade de compra das pessoas com aquilo que é o custo deste bem. Né? Então, isso faz com que distancie-se muito a casa própria, o acesso a uma série de serviços. A própria obra pública, ela custa mais caro, o Estado é mais carente de recursos. Então, se o Brasil tem um problema, ele se agrava na região norte exatamente pela dificuldade de construção, pelo custo de construção e pela baixa renda das pessoas que habitam aqui. O que aumenta ainda mais a responsabilidade dos governos, né? Exatamente. Dos governos em conduzir de uma maneira firme, de planejar. Tem aqui uma pergunta do Oscar, do telespectador. Obrigado, Oscar, pela sua participação. Pergunte ao entrevistado como a construção civil está reagindo depois da pandemia e como ela pode fazer para fomentar a nossa economia, já que está tudo tão defasado por aqui. A pandemia nos trouxe algo muito interessante, principalmente no lado da habitação, né? da casa das pessoas. As famílias ficaram em casa e perceberam a importância do seu lar. O que era ter uma qualidade de vida para a sua família, vamos dizer,
o tamanho da casa, se tinha algum defeito. Uma goteira, eu brinco, se tinha uma goteira antigamente. Você passou a observar o seu Observar, lugar, né? porque se não sei dentro de casa. E isso deu um incremento de vendas durante a pandemia muito grande. Foi a época que a construção civil mais... Foi um boom de construção, exatamente porque as pessoas perceberam e valorizaram isso. Outra coisa importante, que eu acho que é essa coisa do cultural que eu falei, você deixou de ter muitos gastos, não vou chamar de supérfluos, mas gastos desnecessários, que muitas vezes, quem que nunca chegou num lugar, num shopping, foi lá para tomar um café e comprar um sapato, né? Não é nada contra o sapato, mas de repente não havia necessidade e você tem um consumo por impulso. Você não gastou, você investiu. E com isso você melhorou a sua qualidade de vida. E isso está trazendo até hoje, os números que a gente tem, é que a intenção de compra continua muito parecida do que no pico da pandemia. Só que, como tudo, né, na vida, ação e reação. O que aconteceu foi que isso demandou um consumo muito grande em termos de insumos, de materiais de construção, o que pressionou o custo desses materiais. E aí ficaram mais caros. Exatamente. Então os materiais tornaram-se mais caros. E aí, o que acontece? As pessoas não tiveram renda para conseguir adquirir realizar o tão grande sonho da casa própria, né? Então isso hoje é o grande ponto de interrogação que a gente tem. Quanto ao que a gente está fazendo, a gente está exatamente tentando, percebendo esses pontos, que são os gargalos, que são os principais problemas que a gente tem, atuar perante eles. Por acaso hoje, por exemplo, está saindo um novo normativo do Conselho Curador da FGTS, aqui falando para vocês que só amanhã deve ser publicado. Que bom, vamos lá. Hoje pela manhã foi reunião do Conselho Curador e eles decidiram uma série de medidas que melhoram, por exemplo, a capacidade de compra das famílias, que permite elas adquirir, vamos dizer assim, imóveis de maior valor com a renda mesmo que ela tem. Aumentando subsídio, melhorando curva, dando mais aderência à condição local, ao preço, uma série de medidas, um pacote de itens aí que permitem com que as pessoas tenham uma capacidade melhor para a aquisição do seu imóvel. Sr. José Carlos, nós vamos fazer um intervalo agora e eu vou querer retomar um raciocínio que o senhor iniciou aqui a respeito das decisões. Se as decisões, elas são sobretudo políticas, para aquecer o ambiente da construção civil, queria que o senhor fizesse uma reflexão a respeito daquilo que compete ao governo federal e daquilo que compete aos governos regionais, com destaque para o governo do Acre. Vamos para o intervalo, já voltamos com o Gazeta Entrevista.